Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre números racionais. Você sabe o que são números racionais? Bom, vamos iniciar vendo alguns exemplos através de notícias. Vamos lá! Bom, para a primeira notícia, nós temos: valor de integração entre metrô e ônibus sobe para R$ 6,90. Na seguinte, produção de ovos deve alcançar até 2%, segundo a ABPA. Na próxima, Belo Horizonte. Setembro encerra com menos de um terço do volume de chuva esperado. E na última, nós temos: entenda quem vai ter até metade do valor do gás de cozinha paga. Você pode até não ter notado, mas todas essas notícias tinham algum número envolvido, um número racional. Vamos agora olhar uma a uma as notícias para procurar e identificar o número. Na primeira notícia, nós temos que o valor de integração entre metrô e ônibus sobe para R$ 6,90, R$ 6,90. E esse é um número racional, que está na forma decimal, pois contém uma vírgula. Vamos ver esse número um pouco mais de perto. Bom, aqui essas duas casas, as casas que representam os 90 centavos, são as casas decimais. A gente compara os 90 centavos do nosso dinheiro com 90 centésimos. Os centavos são divisões do real. Nesse caso, nós precisamos de 100 centavos para ter um real. Por exemplo, aqui nós temos não 100, mas 90 centavos, nos R$ 6,90. Já os centésimos, nós precisamos juntar 100 para completar um inteiro. A gente observa nesse caso que seja 90 centavos ou 90 centésimos de um inteiro, esses valores representam partes de um inteiro. 90 centavos é parte de um real e 90 centésimos é parte de um inteiro. Esses números estão na forma decimal. Agora, vamos ver a próxima notícia e procurar o próximo número racional. Na próxima notícia, nós temos: produção de ovos deve avançar até 2%. Aqui, o 2% representa também um número racional, na forma de porcentagem. Vamos entender o que quer dizer 2%, ou então 2 por 100. Ou seja, 2% indica 2 a cada 100. Se temos, por exemplo, esse gráfico de setores, se ele for dividido em 100 partes iguais, apenas duas dessas partes estão pintadas de vermelho, como podemos notar. Também podemos representar pela fração 2 sobre 100. Duas partes em um total de 100. É o que equivale essa partezinha vermelha do gráfico. Agora, a próxima notícia. Nessa nós temos: setembro encerra com menos de um terço do volume de chuva esperado. E um terço representa mais um número racional. Vamos entender o que quer dizer um terço. Bom, nesse caso, a quantidade de chuva que era esperada foi dividida em 3 partes iguais, e apenas uma dessas partes realmente caiu. Essa parte representa um terço, e as outras duas partes, que estão mais claras, representam cada uma também um terço, mas da parte de chuva que não caiu em Belo Horizonte, como nós vimos na notícia. Essa parte à esquerda representa um terço. Agora, vamos à última notícia. Nessa notícia, destacamos a palavra metade. Bom, você sabe o que quer dizer a metade?
Vamos ver alguns exemplos. Começamos com a metade de R$ 1. Bom, aqui eu utilizei moedas de 10 centavos e a metade é exatamente 50 centavos. Nós já vimos que podemos observar esse número como 50 centésimos. Também podemos pensar no número 0,5, que representa a metade de um inteiro. Agora, vamos observar em relação à porcentagem. Aqui nós temos um gráfico de setores, onde a parte vermelha representa a metade. Se esse gráfico está dividido em 100 partes iguais, então 50 partes estão pintadas de vermelho, o que representa a porcentagem 50%. 50 a cada 100, que também representa a metade. Agora vamos pensar em um inteiro. E ele cortado na metade, nós temos uma divisão em duas partes iguais. Cada uma dessas partes representa 1/2, ou a fração 1/2, que é essa aqui. Todas essas representações são de um mesmo número racional, o 0,5, ou metade de um inteiro. Também podemos chamar de 1/2, observando a fração. Nós observamos nesse último exemplo que temos várias representações para o mesmo número racional. Por exemplo, a metade, que era o 0,5, o 50% e também a fração 1/2. Na verdade, esse número, como os outros que vimos, pertencem ao conjunto dos números racionais. Agora vamos ver alguns exemplos de outros números que também são racionais. Além desses números que já vimos, o conjunto dos números racionais tem também os naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E também os negativos, que fazem parte dos inteiros, -1, -2, -3, e continua infinitamente. Nós notamos também que os números racionais também podem ser fracionários e negativos, como o -3/4, e também representados na forma decimal. Negativos, como o -7,25, ou 7 inteiros e 25 centésimos negativos. Bom, nós dizemos que os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de razão, ou seja, uma fração. E é isso que nós faremos no nosso próximo exemplo de número racional. Notícia: o preço médio do litro de gasolina sobe de novo e supera os R$ 6. Bom, você já observou, por exemplo, que num posto de gasolina o preço é escrito dessa forma? R$ 6,39 e com um 9 ao lado. Nós já vimos que essas duas casas representam os centavos. Mas então, o que quer dizer o 9 à direita desse número? Bom, aqui esse 9 é utilizado para calcular o valor de quantidades pequenas de gasolina. Mas agora vamos observar apenas o número que esse valor representa, 6,399. Vamos observar as casas decimais, ou seja, as casas à direita da vírgula. Na primeira casa, nós temos os décimos. Na segunda, os centésimos. E na terceira, os milésimos. A casa dos décimos faz referência à fração 1/10, 1/10. Já a dos centésimos, a fração 1/100, 1/100. A terceira casa, a casa dos milésimos, faz referência à fração 1/1000, a fração que possui 1 no numerador e 1000 no denominador, embaixo da fração. Assim, nós podemos ler esse número como 6 inteiros e 399 milésimos. Bom, os 399 milésimos nós podemos escrever dessa forma, na forma de fração.
A gente observa agora que cada inteiro contém 1000 milésimos, ou seja, 6 inteiros equivalem a 6.000 milésimos. Assim, juntamos essas frações para chegar a 6.399 milésimos. E essa fração é equivalente ao número na forma decimal, 6,399. A gente observa que a quantidade de casas decimais é a mesma que a quantidade de zeros no denominador, o número 1000, que fica aqui embaixo. Assim, nós vimos um exemplo de como transformar um número da forma decimal para a forma de fração. No nosso próximo exemplo, nós vamos ver o que é um número misto. Receitas sem lactose. Nessa receita, podemos observar a quantidade de 2 xícaras e meia de farinha. Aqui nós temos um número misto. Vamos observar esse número, que também pode ser escrito dessa forma: 2 inteiros e 1 meio. Bom, aqui os 2 inteiros representam a parte inteira do número misto e o 1 meio a parte fracionária. No nosso exemplo, é como se tivéssemos 3 xícaras. As 2 primeiras estão cheias até o topo, indicando uma unidade de xícara em cada uma. Já a terceira xícara está marcada até a metade e cheia apenas até essa marca. Então, nós temos 1 meio, ou a metade de xícara, como nós já vimos. A gente observa que pode fazer a mesma marca nas xícaras que estão cheias. Assim, nós temos que 1 inteiro, ou uma xícara, é o equivalente a 2 metades. E o mesmo acontece para a segunda. Agora, vamos contar quantas metades nós temos. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos um total de 5 metades, ou seja, temos a quantidade de 5 meios de xícara de farinha. Nós podemos encontrar essa fração também efetuando uma conta. Começamos repetindo o denominador, que é o 2, que está embaixo da fração 1 meio. Em seguida, multiplicamos a quantidade de inteiros pelo denominador, 2 vezes 2, que é 4, e somamos o numerador, que é o número que está em cima da fração. 2 vezes 2, 4, mais 1 é 5. Ou seja, nós temos uma equivalência entre o número misto 2 inteiros e 1 meio e a fração 5 meios, como nós já vimos. Bom, na aula de hoje nós vimos os números racionais e algumas de suas representações. Para essa aula, era só. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá! Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é a minha história de infância. Bom, a minha história de infância vai começar aqui, na casa que eu morei durante quase toda a minha vida, no Morro da Quinta do Caju. E a história que eu vou contar para vocês é do meu primeiro dia de aula. Eu tinha 6 anos de idade e tudo que eu conhecia sobre a escola era de brincar de escolinha, aqui nessa laje mesmo, com a minha irmã. Nesse dia, eu acordei cedo, tomei banho e coloquei o meu uniforme. Nós fomos andando até a escola e eu estava nervoso por essa experiência nova. O caminho que eu já tinha feito várias vezes parecia maior a cada passo. Chegando lá, eu vi uma quantidade de crianças que nunca tinha visto na minha vida. Era tudo muito novo e eu lembro exatamente como foi. Bom, a minha primeira lembrança de escola na infância foi aqui, na Escola Municipal Professora Laura Silvia. Nesse pátio eu formei pela primeira vez para entrar na sala de aula pela primeira vez, como aluno. E agora, mais de 20 anos depois, eu sou professor de matemática. Eu estudei por 5 anos nessa escola e guardo, além dessa, muitas outras lembranças de aprendizados, brincadeiras, amigos e professoras que ajudaram a me tornar o que eu sou hoje.